Inciso 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Já falamos disso aqui em aulas anteriores. Qual é o princípio? Quando tem que divulgar, em regra, os atos administrativos, os atos judiciais. Princípio da publicidade. Regra. E a exceção? Segurança, sigilo da sociedade, do Estado ou vida social, a vida intimidade, da privada das pessoas, né? 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Lá colocam só autoridade competente, está errada. A autoridade pode ser autoridade ministerial, Ministério Público, pode ser autoridade policial, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Então eu sempre digo para vocês o seguinte: prisão. Pessoa só pode ser presa ou em flagrante, artigo 301 do Código de Processo Penal, quando ela está cometendo a infração, acaba de cometê-la, é encontrada logo após, com objetos que façam presumir ser ela o autor da infração, né? Isso aí também é processo penal, ou por ordem escrita de autoridade judiciária competente. Prisão temporária durante o inquérito policial ou prisão preventiva, nos casos do artigo 312 do CPP. Legal? Bacana? Tem um outro tipo de prisão ainda, professor. Sim, prisão pena. Depois que você é condenado, tem o trânsito em julgado ali da sua ação penal, aí o juiz se condenar você a pena, você vai lá cumprir a pena. Legal? Então são esses casos. Ah, pessoal, professor, e no caso do militar? Não, aí militar não. Militar ele pode ser preso lá por transgressão disciplinar, né? Vira e mexe, militares são presos porque estão com o coturno sujo. Absurdo. Onde se viu andar com o coturno sujo? Passou na revista diária, o comandante viu o coturno sujo, cabelo grande, boné, o gorro fora, tá preso. Botão aqui do chaleco aberto, tá preso. 62. A prisão de qualquer pessoa em local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Tem uma questão, tem um assunto aqui que, rapaz, concurseiro experiente, concurseiro erra isso aqui. 24 horas que eu tenho para avisar o juiz da prisão de alguma pessoa, vamos lá, passaram no concurso da Polícia Civil, tá lá, plantão de vocês. Chega alguém preso com a PM, você recebe o preso, coloca na jaula, recebe o BO, comunica a autoridade policial, que vai comunicar o escrivão. Aí vocês têm 24 horas para avisar o juiz? Não. Avisa o juiz imediatamente. O que você tem 24 horas para fazer? O que você tem 24 horas para fazer? Bora, quer ser polícia, tem que estar cuspindo o processo penal, né? 24 horas é o prazo para você entregar nota de culpa para o preso. Por que ele está sendo preso? Quem que conduziu e etc. Material está lá na área do aluno. É baixar o material e ler. Se você leu umas 15 vezes, se você não entendeu, aí você... Ô, professor, eu estou entendendo isso aqui. Aí você vai para a aula. Tá? Atestado de culpa? Nota de culpa é o nome. Nota de culpa. 24 horas tem para entregar, segundo o Código de Processo Penal. A pessoa presa, ela tem direito a que avisem dessa prisão dela para o juiz
para alguém da família e para um defensor, para um advogado dela. Tem direito de contratar um advogado. Se a pessoa não tiver um advogado, esse inquérito faz o que com ele? Em 24 horas também. Faz o que? O cara não tem advogado constituído. Quando uma pessoa não tem advogado, o que o Estado faz? Constitui um advogado para ele. Vai para a Defensoria Pública em 24 horas esse inquérito. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo assegurada a assistência da família e do advogado. Você que é um cinéfilo, como eu, você nos filmes hollywoodianos não vê isso em todo filme policial? Você tem o direito de permanecer calado. Lá nos Estados Unidos, tudo o que você disser poderá e será usado contra você no tribunal. Tem direito a um advogado. Se não puder pagar, o Estado pagará um para você. Esses são os chamados direitos de Miranda. Se você não for avisado dos seus direitos, a Suprema Corte Americana já anulou o processo por causa disso. O cara não sabia que ele podia ficar calado, ele falou um monte de coisa lá sobre o crime. Anulou. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado. Já viram aquele meme lá, aquele vídeo do tiozinho lá que foi preso no camburão? O senhor que praticou o crime? Não sei. Como que aconteceu? Não sei. Mas o senhor não sabe, não quer falar? Não sei. E no seu caso? Não sei. Mas o senhor está nervoso por quê? Não sei. Não sei. É o pedido, não sei. O cara é obrigado a falar? Não é obrigado a falar nada. Fala, Leonardo. Pergunta aí, saiu no concurso de Minas Gerais, se não me engano, outro de Goiás estava respondendo. Estava dizendo que a pessoa tem o direito da identificação completa do responsável. Isso. Identificação completa do responsável pela sua prisão. Tá lá, ficou lá para trás no artigo 5º lá. Não é completo, pode. Não, para identificação, né? O que acontece? Já viram aquelas entrevistas? A galera vai para lá, geralmente quando tem manifestação de professor, de alguém da saúde, os PM tira a tarjeta dele. Legal ou ilegal essa conduta? Está tirando nome por quê, meu filho? Você vai fazer alguma coisa errada? A gente público não faz nada errado, só faz o que a lei determina, a autoridade. Está tirando nome por quê? Se você não vai fazer nada errado, tem direito de ter essa identificação. A corregedoria tem que apurar para ver o que é isso. Legal? Então veja, no nosso direito aqui não tem o tudo que disser poderá e será usado contra você. Não tem isso. O nosso é só será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. Se ele não consegue, não tem grana para pagar advogado, em até 24 horas o auto de prisão em flagrante deve ser mandado para a Defensoria Pública. Legal? Aqui, ela aqui, ó. 64. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Quem é você e está me prendendo por quê? O senhor está preso pela prática do crime tal, do crime tal, do crime tal. Prisão para averiguação. Pode ou não pode? Sim ou não? Vou pegar esses meliantes aqui, vou lá,
deixo ele 3 dias preso lá, não tem nada disso não, pode ir embora aí, valeu. Pode? Prisão para averiguação acabou, isso não existe. Prisão só pode ser prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva ou prisão pena. Flagrante, preventiva, temporária ou prisão pena, aquela prisão lá da condenação da ação. Tem. Oi. Se a pessoa tiver condição de pagar advogado, mas ela aplicou, ela tem direito também? Como assim abrir mão? Ela não quer pagar, ela tem condição, mas ela não quer pagar. Não quer pagar, vai nomear um advogado, um defensor público para Tem ela. direito também. Tem Qualquer direito. pessoa tem direito. Ninguém pode ser processado se não tiver defesa técnica. Tá? Ninguém. Já que vocês tocaram nesse assunto, pessoal, Olha só. Lembra que a gente falou agora há pouco aí sobre ampla defesa e contraditório? Ampla defesa, ela é constituída por defesa técnica e autodefesa. Beleza? Ampla defesa, que não é sinônimo de contraditório. Ampla defesa é uma coisa, contraditório é outra. Às vezes a pessoa quer falar ampla defesa, fala ampla defesa e contraditório, igual Sandy Júnior. Sandy é Sandy, Júnior é Júnior. Fred Didier que dá esse exemplo. Ele fala o seguinte: o filhinho dele pequeno assistia Sandy Júnior, aí quando ele via a Sandy, ou quando ele via o Júnior, ele falava: lá papai, Sandy Júnior. Aí ele falava: não meu filho, não é Sandy Júnior, é só Sandy. Não, é Sandy Júnior. E aí ele fala que os alunos dele têm esse defeito: ampla defesa e contraditório. Não, só ampla defesa. Não, ampla defesa e contraditório. Ampla defesa é que você pode se defender por meio de defesa técnica. Advogado, ou autodefesa, por meio de você mesmo, aqui no caso do interrogatório, por exemplo. Na hora do interrogatório era a hora de você falar a sua versão. E o contraditório, o que é? Contraditório é que uma prova que uma parte produzir, a outra tem direito de se manifestar sobre ela. Juntei um laudo pericial. Epa, eu quero juntar um assistente técnico aí para ver isso aí. Juntei essas fotos aí, eu vou juntar uma perícia para provar que essa foto é falsa. Quando as mulheres ou os homens são vazados vídeos pornográficos ou fotos pornográficas na internet, às vezes vítimas de revenge porn, o cara sacana termina o namoro, solta os vídeos e as fotos das mulheres. Qual que é a primeira coisa que o advogado da vítima fala? Essa vontade. Num processo judicial é a mesma coisa. Epa, irmão, eu quero ver perícia. Aí ele vai designar uma perícia para averiguar. O que é isso aí? É ampla defesa ou é contraditório? Contraditório. Você tem direito de se manifestar sobre todas as provas que a outra parte. Estão vendo que a ampla defesa é uma coisa e contraditório é outra? Sandy é fêmea, júnior, não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, a ampla defesa é composta por defesa técnica, advogado, e ampla defesa, a sua defesa, o seu interrogatório. Pergunta de concurso. O cara no interrogatório fala: olha, eu não matei ninguém, doutor. Vem o advogado dele e fala: então, ele matou, mas foi em legítima defesa. O cara puxou a faca para ele. E aí, essa defesa tá ok ou tá ruim? Ou tá boa ou tá ruim?
Pode ser aceita ou não pode ser aceita? Não pode ser aceita. Um está falando uma coisa, outro está falando outra. E aí? Matou ou não matou? Se matou, foi legítima defesa ou não foi? Então, aqui tem que estar com o assunto, a mentira combinada, ou a verdade combinada. Ah, Valdinei, é por isso, então, que sempre que antes de uma audiência, sempre numa cadeia, numa delegacia, onde quer que for, o advogado ele tem direito de ter uma entrevista reservada com o cliente? É por isso. Direitos humanos é muito simples, cara. É 10 questões para você matar as 10. É simples, é pouco. A ampla defesa tem que estar afinada. Não, não matou. Realmente não matou, não. Ou então, não matou, mas foi legítimo defesa. Olha, eu matei, mas é porque ele me deu uma facada primeiro. Tem que estar junto. Legal? 66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Às vezes, a pessoa é presa em flagrante e é levada para a delegacia. De lá ela sai. As pessoas não entendem. Ué. Por que isso, pessoal? O crime dela cabe fiança. Até começou a impedar. Olha como que impedou de uma hora para outra. E aí o que acontece? Cuidado aí já. E aí o que acontece? Preste atenção que nos crimes de até 4 anos, quem arbitra a fiança é o delegado. Acima de 4 anos, em abstrato, só o juiz. Bem tranquilo essa. Esse aqui aparece demais para as carreiras que não são policiais. Carreira de executivo, de legislativo. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Se vier assim, você marca certo ou errado? Escrito assim, tá? Você marca certo ou errado? Não, sejam sinceros. Eu já li isso aqui. Certo ou errado? Você marca errado. Eu não entendi mais nada então. Errado é certo. É a única que conhece só a pensão alimentícia por dívida. Sabe por quê, pessoal? Embora seja a literalidade da Constituição Federal, nós estamos lendo a Constituição Federal do site do Planalto, o site da Presidente da República, o único que tem valor aqui. Nós estamos lendo aqui. Mas o STF, analisando a Convenção Americana dos Direitos Humanos, o famoso Pacto de São José da Costa Rica, entendeu que o depositário infiel é uma prisão civil e prisão civil não pode, porque o pacto que é mais benéfico ao cidadão proibiu. Então, tirou a vigência, tirou a eficácia, a validade desse ato. Então, o que acontece? Depositário infiel, eu nem sei o que é depositário infiel. Então tá, eu vou te falar o que é depositário infiel. Você compra um carro. Aí o que acontece? Compra um carro, paga a primeira parcela de boa, paga a segunda, na terceira você atrasa, a quarta já vem juros altos, na quinta você não paga mais. O que o banco vai fazer? O banco vai entrar com uma ação de alienação fiduciária. O juiz vai mandar prender o seu carro. Às vezes não tem depósito judicial e o juiz deixava o bem com a própria pessoa e ela assinava um termo. Assina um termo me comprometendo a cuidar desse bem. O cara pegava e passava o carro para a Bolívia. O juiz no final do processo fala, apresenta o carro agora, não tem, eu perdi. O juiz decretava a prisão do cara. Eita, vem mais pra frente aqui, ó.
Esse ar não tem jeito, esse ar dá 1.500 vezes, tem que trocar ele. Ó, depositário infiel, o juiz mandava prender o cara até o carro aparecer. Chovia habeas corpus. Falei, prisão civil não pode, prisão civil. Até que chegou lá no STF, o STF falou, realmente, prisão civil não pode. Só tem um tipo de prisão civil hoje que é válida, a do devedor de alimentos. Essa vai para a jaula mesmo. Essa vai para a jaula mesmo. Legal? Pessoal, agora aqui, ó, no 68, nós chegamos na parte de remédios constitucionais. Remédios tem que ser uma aula inteira para isso. Então eu falei que nacionalidade era a próxima, né? Não, mentira. A próxima é remédios. A outra é nacionalidade. Então aqui, habeas corpus, mandado de segurança coletivo, mandado de junção, habeas data, ação popular. Aqui é bicho, hein? Aqui é bicho. Remédios constitucionais. É certeza que vai cair? É certeza. Não existe nenhum concurso que não venha remédio. Não existe. Não existe. Remédio é bicho. Então tem que... Então o que a gente faz? Termina o artigo 5º agora, nessa aula, vamos embora, e aí quando for a gente pega uma inteira só de remédios. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita, nós já vimos isso, ninguém pode ser processado sem ter uma defesa técnica, sem ter um advogado. O juiz vai nomear a defensoria pública para atuar no caso. Não tem defensoria pública no município, e agora? Atua um advogado, nomeia um advogado dativo, um advogado particular. Ele vai trabalhar nesse processo, depois o Estado vai pagar ele. Não trabalha, receber, mas recebe. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Erro judiciário. Responsabilidade civil do Estado. Pessoas jurídicas de direito público, de direito privado, prestadores de serviço público, eles poderão, pelos danos que seus agentes, né? Agora vejam que erro judiciário aqui é um erro grosseiro. Era para mandar prender a Maria, era para mandar prender a Mariana, na hora de digitar, não saiu Mariana, saiu Maria da Silva, foram lá e prenderam outra Maria da Silva, filha de José da Silva. Tem direito de indenização? Óbvio. Então são esses tipos de erro grosseiro. Não é um erro assim, ó. Teve uma operação, prendeu um advogado, prendeu um empresário, prendeu um professor, ao final do processo ele foi absolvido. Aí é erro judiciário? Não. Naquele momento era necessária a prisão preventiva, a prisão temporária. Depois ele foi absolvido. Então são erros, coloquem na Constituição de vocês aí, erros grosseiros. Erros grosseiros. Aí fala que as ações de registro do nascimento e certidão de óbito é gratuito para os reconhecidamente pobres. Habeas corpus está ali. São a todos asseguradas no âmbito judicial e administrativo a razoável duração do processo. O princípio é esse nome, duração razoável do processo. Tratados e convenções internacionais sobre a eficácia, a gente vai colocar junto com os remédios funcionais. Chegamos aqui no parágrafo 4. Então vamos terminar isso aqui. Pessoal, olha só. Esse tema aqui, para a polícia, seria um negócio esquisito, hein? Velocidades do direito penal. É um tema importante. Cara, eu não acredito que você vai dar um tema importante no final da aula. Sim. Velocidades do direito penal. Nós temos a primeira velocidade, que ela é marcada pela prisão.
A segunda velocidade do direito penal, claro, né, pessoal? Nós vamos dar só um selinho aqui para estudar o que é na Constituição. O professor de penal tem que trabalhar isso aqui. A segunda velocidade do direito penal, ela é marcada pela transação penal. A terceira velocidade é o famoso direito penal do inimigo, inter alia. E a quarta velocidade é o TPI, Tribunal Penal Internacional. Quem inventou esse lance de velocidades do direito penal é um penalista espanhol chamado Jesus Maria de Silva Sánchez. Velocidades do direito penal. Ele começou a entender o seguinte, que a legislação penal passou por alguns estágios. A primeira velocidade seria a prisão. Como é que funciona isso? O cara pratica um crime, responde um inquérito, responde uma ação penal, ao final, se ele for condenado, vai preso. Se for absolvido, vai solto. Seria clássica. Depois ele viu que transação penal, nós entramos numa modalidade de transação penal que sabe o que era? No Brasil, o reflexo disso aqui, ó, Lei dos Juizados Especiais Criminais. Lei dos Juizados Especiais Criminais, a Lei 9.099. Agora, eu não tenho prisão, eu não tenho a prisão como objetivo fundamental dessa série de leis. Agora eu tenho a transação penal. Não tem quando você pratica um crime pequeno, crime até 2 anos, né? Aí chega lá no juiz, o juiz olha assim, MP, oferece a transação penal? Ofereço. Quanto? 2 sacolões lá para Lar Serra de Maria. Beleza, então 2 sacolões, acabou. Crimes de menor potencial ofensivo, você nem vai responder o processo, você já vai para a transação penal e já paga ali um valor X, pronto. Sursis processual, penas que tem em abstrato até 1 ano, se você nunca respondeu nada, você já chega, ó, vou oferecer aqui a suspensão condicional do processo. Período de prova em 2 a 4 anos. Se você não fizer mais nada de crime em 2 a 4 anos, está extinta a pena, sem nem processo, sem nada. Então, a segunda fase, transação penal. Lei 9.099, Lei dos Juizados. Que, se não me falha a memória, eu coloquei essa 9.099 no outro módulo, hein? Nenhum cursinho oferece 9.099. Eu vou dar um jeito de oferecer ela para vocês. E a terceira fase tem uma conjugação dos 2 institutos. Eu nem tenho processo e já aplico a pena. Direito penal do inimigo. Isso aqui, ó. O que vocês estão lembrando agora? Prisão de Guantánamo, né? Pegam ali os terroristas que o governo americano falou que eles são terroristas e tem gente que está preso lá 5 anos. Sem processo, sem ação, sem condenação, sem inquérito, sem nada. Só pegou o cara e jogou lá. Direito penal do inimigo. Acha que num Estado democrático de direito como o nosso isso aqui vale? Claro que não. Acabamos de ver que todos têm direito ao devido processo legal. O cara só pode ser preso se tiver uma condenação. E a quarta velocidade do direito penal, o TPI, Tribunal Penal Internacional. Olha o que o parágrafo 4º do artigo 5º fala: o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Sabe o que é isso aqui, ó? Esse tribunal é só para os chefes de Estado que durante o seu governo praticaram graves violações a direitos humanos. Aquele ditador da Síria lá, não vou lembrar o nome dele,
aquele cara lá que ele matava Saddam Hussein, a previsão era levar eles para esse tribunal internacional pela morte de milhares de Curziquistão, aquele povo lá que ele matava. Então você, chefe de governo, se durante o seu mandato você praticou graves violações de direitos humanos, não vai ser julgado no seu país. Nós temos um Tribunal Penal Internacional. Tribunal Penal Internacional, ele é constituído por, se não me engano, 9 juízes, cada um de um país, que eles elegem e tudo mais para julgar essas pessoas. É para julgar qualquer um? Não. Chefes de Estado que durante o seu governo praticaram graves violações de direitos humanos. Se forem explorar na sua prova, é só essas informações que eu falei. Primeira velocidade, segunda velocidade, terceira velocidade, quarta velocidade. A galera faz piada, né? Daqui a pouco vira creu. Quarta, quinta, sexta, sétima velocidade, mas isso aí é maldade. Haters, maldade dos haters, né? A gente parou aqui no quarta velocidade, TPI, Tribunal Penal Internacional, vencemos artigo 5º. Quem vence artigo 5º vence qualquer coisa na vida, inclusive dando sua manobra. Então vejam bem, nossa próxima aula, remédios condicionais, a outra aula, nacionalidade.